Se liga, enfermagem! Na aula de hoje vamos discutir mais sobre o dimensionamento da equipe de enfermagem, como é que esse dimensionamento é realizado na prática, o que deve ser respeitado ou não para estar realizando esse dimensionamento da forma correta. Eu me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Se você é novato aqui no canal, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe da nossa aula. Então vamos lá, turma, falar sobre o dimensionamento. Quando estamos falando sobre o dimensionamento de enfermagem, estamos falando da resolução do COFEN de 543 de 2017, onde ele vai disponibilizar o quadro do dimensionamento adequado da nossa equipe de enfermagem, assim dando a continuidade, como também a organização da nossa equipe de enfermagem, ok? Mas quais são as características importantes que vão ser levadas em consideração na hora de realizar o quadro de dimensionamento da enfermagem? Vou levar em consideração o serviço de saúde, vou levar em consideração o serviço de enfermagem e o paciente. São as características relativas do dimensionamento. No serviço de saúde, eu vou ter que levar em consideração o que? A missão, visão, o porte, a política pessoal, recursos e materiais e financeiros, a estrutura organizacional também levo em consideração, a estrutura física, tipo de serviço que eu estou dimensionando ali aquela minha equipe, a tecnologia, complexidade do paciente ou complexidade dos serviços, as atribuições como também as competências. Já relacionado aqui à enfermagem, eu levo em consideração o que, professor? Os aspectos técnicos e científicos e administrativos, a dinâmica do funcionamento ali da unidade, dos diferentes turnos. Por exemplo, num plantão, a dinâmica do funcionamento é diferente, por exemplo, de manhã. Às vezes, alguma unidade aí vai ter menos admissões pela manhã e mais admissões pela tarde. Então, eu vou ter que levar em consideração essa dinâmica do serviço. Poxa, se eu sei que no período da tarde eu tenho mais admissões ali de pacientes, a minha equipe não pode ser desfalcada ou eu preciso de um técnico ou um enfermeiro a mais no período da tarde para suprir essa necessidade do funcionamento e da dinâmica do meu serviço. Então isso eu vou levar em consideração na hora que eu vou estar realizando um dimensionamento de enfermagem. Eu levo em consideração a jornada do trabalho, carga horária semanal dos profissionais, o padrão do desempenho profissional, índice de segurança. Eu levo em consideração também a proporção dos profissionais de enfermagem do nível médio e nível superior, tá? E também levo em consideração os indicadores de qualidade. Já relacionados ao paciente, eu levo em consideração grau de dependência, ou seja, há pacientes que eles precisam de um grau de dependência maior, eles precisam de uma assistência maior. Quais são esses perfis de pacientes, professor? São os pacientes graves, pacientes que eu preciso de uma assistência a mais, eu preciso estar ali com a minha equipe focada mais ali naquele paciente, tá? Então, eu levo isso também em consideração na hora que eu estou estruturando meu dimensionamento. Exemplo, eu não posso, por exemplo, em uma unidade que tem, por exemplo, 2 pacientes graves, já eu tenho 10 pacientes no total, ou seja, 8 não são tão graves. Eu não posso deixar um técnico, por exemplo, com 2 graves. Então eu vou ter que dimensionar essa equipe corretamente e colocar proporcionalmente ao serviço do paciente, porque infelizmente esse paciente mais grave ele vai necessitar de uma assistência a mais e se eu colocar um técnico para aqueles 2 pacientes vai sobrecarregar esse técnico e vai ser falho para a nossa assistência também, tá? Então isso é assim que vai funcionar na prática o nosso dimensionamento. Já que no nosso artigo 3 ele vai falar em relação à quantidade de horas por paciente. Ou seja, quantas horas de enfermagem cada paciente vai ter ali no período do plantão. Por exemplo, 4 horas de enfermagem para o paciente de cuidados mínimos, 6 horas de enfermagem para pacientes de cuidado intermediário, 10 horas cuidados de alta dependência e também 10 horas para o cuidado semi-intensivo. Eu preciso de 18 horas de enfermagem para pacientes de cuidados intensivos, ou seja, aqueles pacientes que estão em UTI.
tá? Eu vou ter que também levar em consideração a distribuição percentual dos profissionais de enfermagem, que deve observar o quê? Eu devo observar o cuidado mínimo, por exemplo, ele deve ter 33% de enfermeiros, mínimos de 6, e os demais auxiliares técnicos de enfermagem. Para cuidados de alta dependência, eu preciso de 36% de profissionais da enfermagem e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Eu vou precisar de cuidados semi-intensivos, 42% dos profissionais precisam ser enfermeiros, os demais técnicos de enfermagem. Semi-intensivos, eu já não entro aqui com os cuidados com os auxiliares, porque eles precisam de cuidados mais complexos aqui relacionados à nossa assistência. Para cuidados intensivos, eu preciso de 52% da equipe sendo compostos por enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem, tá? Então aqui ele vai trazer essa proporção de quantidade de horas em 24 horas que o paciente precisa da assistência de enfermagem, como também ele vai trazer a distribuição percentual desses profissionais aqui que a gente deve observar. Eu preciso aqui também, turma, dessa organização referente à quantidade de profissionais por pacientes. Ou seja, olha só, cuidado mínimo, paciente que chegar para cuidado mínimo, eu só preciso de um profissional da enfermagem para 6 pacientes. Cuidados intermediários, um profissional para 4 pacientes. Cuidados de alta dependência, um profissional para 2,4 pacientes. Para cuidados semi-intensivos, eu preciso de um profissional para 2 pacientes, aquele exemplo que eu dei para vocês. Por cuidados aqui intensivos, são cuidados mais graves, eu preciso basicamente de um profissional para um paciente. Mas e aí na prática, será que é assim mesmo que funciona ou não? Ou será que a gente está sendo sobrecarregado aí nos plantões? Me contem aí, enfermagem. E aí, o que está acontecendo nas práticas de enfermagem? Inclusive, turma, para esses pacientes de alta dependência ou cuidados intensivos, é de suma importância você estar dominando as práticas de enfermagem. Eu sei que às vezes é complexo nos nossos plantões estar ali com diversos pacientes em níveis de complexidade, mas você deve dominar as práticas de enfermagem para que não ocorra erros na hora da nossa assistência. Para isso eu estou disponibilizando o nosso curso intensivo de práticas de enfermagem para você estar dominando aí na prática e ainda garantir um certificado de 80 horas validados pelo MEC, onde você pode utilizar tanto na sua faculdade como também aí no seu concurso público. Então, se você quer dominar o seu plantão, recomendo aqui no link na descrição do vídeo. Ok, turma? Para ficar mais fácil, eu separei esse quadro que vocês vão tirar um print. Olha, o professor João passou horas e horas para realizar esse quadro aqui bonitinho, para ajudar você em suas práticas de enfermagem aí, para você estar entendendo mais sobre o dimensionamento da equipe de enfermagem. Vou sair do meio e vocês só vão escutar a voz do teacher, tá? Então, ó, prepara, vamos aqui estudar mais esse quadrozinho aqui dos nossos pacientes. Qual foi a minha divisão que eu fiz aqui com vocês? Turma, separei os meus pacientes com um sistema de classificação, como vocês viram, né? Que é o paciente de cuidados mínimos, intermediários, autodependência, semi-intensivos e cuidados intensivos. Separei também a definição de cada um desses tipos de paciente, porque isso aqui é importante para a gente estar entendendo o que é um paciente de cuidados mínimos, por exemplo. Separei também para esse paciente a quantidade de horas em 24 horas que eu vou precisar dessa assistência. E eu separei também a distribuição por porcentagem total de profissionais da enfermagem para esse tipo de paciente, como também a proporção de profissionais por paciente. Eu tenho a porcentagem e tenho a proporção. Ok? Então vamos lá, turma. Sobre o sistema de classificação, cuidados mínimos são pacientes estáveis e paciente autossuficiente, ou seja, aquele paciente que ele consegue realizar sua alimentação, ele consegue ir ao banheiro sozinho, ele consegue andar, né? Então ele é autossuficiente, tá? Em 24 horas eu só preciso dar assistência em 4 horas para esse paciente. A minha distribuição por porcentagem, eu preciso de 33% são enfermeiros, mínimo 6, e os demais são auxiliares e técnicos de enfermagem. A proporção de profissionais é basicamente um profissional para cada 6 pacientes com esse perfil,
ok? Sobre o paciente intermediário, são um paciente estável com parcial dependência. Para esse paciente, a nossa equipe de enfermagem vai precisar de uma quantidade de horas, em média ali 6 horas, tá? Para esses pacientes, eu tenho 36% de profissionais são enfermeiros e os demais são técnicos e auxiliares de enfermagem, ok? Ou seja, aqui vai ficar uma proporção de 1 para 4 pacientes, um profissional para 4 pacientes. Já pacientes de alta dependência são pacientes crônicos, pacientes paliativos, estáveis, porém com alta ou total dependência, ok? Para esses pacientes, a nossa equipe vai dedicar em torno de 10 horas ali da nossa assistência. E aqui na minha distribuição por porcentagem, eu vou precisar de 36% são enfermeiros e os demais são técnicos e auxiliares. Para a minha proporção, eu vou ter uma proporção de um profissional de enfermagem para cada 2,4 pacientes. Já pacientes aqui para cuidados semi-intensivos são aqueles pacientes de passível instabilidade sem risco iminente de morte. Ó, sem risco, anota isso aqui, ó, sem risco iminente de morte. Ok? Então aqui é importante a gente estar diferenciando esse alta dependência para o semi-intensivo. Para ele também, a gente vai dedicar em torno de 10 horas da nossa assistência. Aqui eu já vou precisar de uma quantidade profissional a mais para suprir a necessidade, desse paciente. Então eu vou precisar em torno de 42% são enfermeiros e os demais profissionais são técnicos de enfermagem, tá? Na minha proporção, eu tenho um profissional de enfermagem para cada 2,4 pacientes. Ok? Para cuidados intensivos, são aqueles pacientes graves, tá? Com risco iminente de morte. Esses pacientes eu vou ter ali em torno de 18 horas da minha assistência de enfermagem. Então observe que é um paciente que realmente a pessoa tem que ficar lá em cima direto, vai tomar muito do nosso tempo, tá? Então é por isso que eu preciso de uma equipe mais completa, uma equipe mais capacitada para suprir essa necessidade. Aqui eu vou precisar de em torno de 52% são enfermeiros e os demais são técnicos de enfermagem, ok? E aqui ó, você já percebe que pacientes semi-intensivos e intensivos eu já não vou ter a participação do auxiliar, isso aqui é importante também. E aqui eu vou ter um profissional de enfermagem para cada 1,33 paciente, é basicamente 1 para 1 aqui, para vocês entenderem a necessidade do grau da assistência para esses tipos de pacientes, tá, turma? Então, esse quadrozinho aqui vai te salvar, então aproveita, tira um print, salva aí nas tuas galerias, cola aí na parede aí do teu quarto para você entender cada passo aqui em detalhes do dimensionamento de enfermagem. Mas e aí, enfermagem? Gostou de entender mais esse quadro aqui que o professor João fez para vocês, facilitando aqui o ensino para você entender mais aí no seu concurso público, você entender mais o dimensionamento de enfermagem. Vou ficando por aqui, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula. Peço que, se você não está inscrito, chegou até aqui, inscreva-se no canal, deixa o sininho aí ativado para não perder nenhum momento que iniciarmos uma aula ou uma live, porque eu tenho certeza que o canal vai te ajudar bastante. Vou ficando por aqui. Beijão, fiquem com Deus e até as próximas aulas. Valeu, turma!